Bom dia, meu amado ouvinte, meu amado irmão, e tenha uma excelente manhã de salvação neste dia chuvoso, dia 1º de novembro. Eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã. Amém? Que se encontra no livro de Ruth. O livro de Ruth, eles são somente 4 capítulos. Ele fica entre meio Juízes e primeiro a Reis. Então eu estarei lendo aqui juntamente com você nesta manhã. Ruth, no capítulo 1, no versículo 14 em diante. Amém? Acompanhe comigo, por favor. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Somente esses versículos. E, irmãos, é uma passagem linda que está inserida na Bíblia Sagrada sobre Ruth. E a Bíblia fala sobre Noemi e Aimeleque. Ele tinha 2 filhos. Os filhos deles, Malom e Quilion. Ele tinha 2 filhos, a sua esposa. Alimeleque tinha 2 filhos, a sua esposa. E a terra de Belém de Judá começou uma fome. E eles foram para Moabe. E ali em Moabe, a Bíblia diz que Malom e Quilion se casou. E quando Malom e Quilion se casou, é, Elimeleque veio a falecer. E ali Noemi, a esposa de Elimeleque, ficou viúva, só com os 2 filhos. E ele se casa com as 2 Moabitas, que era Ruth e Orfa. A Bíblia diz que eles ficaram mais ou menos 10 anos ali. E depois Malom e Quilion falece. A Bíblia não diz que um faleceu numa data e outro na outra. Só diz que morreu Malom e Quilion, os filhos da viúva. Agora ela fica viúva do seu marido e seus 2 filhos. E ela tem duas noras, que era Orfa e Ruth. Aí chega um momento da vida delas que as duas estão e elas vão ao campo, e quando chega ali em Moabe, elas descobrem que lá na terra de Noemi, da onde ela havia saído, de Belém, de Judá, havia pão, ou seja, havia alimento. A seca, ela já tinha se acabado. E Noemi, ela vai para caminhar para ir para lá. Mas com isso ela fala com as 2 noras. Vocês podem ficar aqui, que eu irei, porque eu já sou velha, eu não tenho condições de dar para vocês mais filhos, eu não tenho condições de gerar filho, e vocês podem ficar na terra de vocês. Só que Orfa e Ruth não diz que vai ficar com ela. Mas chega um ponto que ela insiste. E ali as 3 choram. Elas se lamentam ali. E a Bíblia diz que Orfa beijou Noemi e ficou. E ali Noemi volta a dizer para Ruth:
pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, pousarei eu. E o seu Deus será o meu Deus. Noemi fala com Ruth claramente: olha, a sua cunhada, ela foi ao seu povo e aos seus deuses, porque os moabitas não adoravam a Deus, não serviam ao Senhor dos Exércitos. E aí, Noemi deixa claro para Ruth: pode ir, não tem necessidade de ficar comigo. Mas Ruth fala com ela: não me inste, ou seja, não insista, porque aonde você for, aonde você dormir, eu durmo. Aonde você pousar, eu também pouso. E o seu Deus será o meu Deus. Aí quando eu olho para esta palavra, eu imagino o tempo que Ruth viveu com um dos filhos de Noemi. Ela serviu a Deus, porque Malom e Quilion casou com as duas em Moabe. Então Ruth, agora ela declara servir ao Senhor dos Exércitos, a servir ao Deus de Noemi. Ela deixa claro para dizer assim: o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu não vou apartar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou servir o mesmo Deus que você servir. Eu vou pousar aonde você pousar. Eu vou caminhar aonde você caminhar. Quando eu olho para esta palavra, eu fico maravilhado, porque Noemi, Ruth, ela não toscanejou. Ela não ficou em cima do muro. Não, Ruth foi clara. Ela deixou claro qual era a sua pretensão, qual era a sua intenção, qual era a sua vontade. Vontade de servir a Deus e vontade de estar junto com a sua sogra, aonde que ela fosse. Eu acho interessante o amor que Ruth teve com Noemi. E a Bíblia deixa claro que Ruth se apegou a Noemi. Noemi sem marido e sem os dois filhos, agora tem Ruth para ajudá-la. A Bíblia não diz a idade que era de Noemi, mas agora demonstra como que Ruth, ela teve uma decisão importante para a vida de Noemi. Ela servindo ao mesmo Deus e ela andando aonde Noemi andava. E a Bíblia mostra que quando ela chega em Judá, todos olham e vê, né? Porque Noemi estava sem os três, que eram os dois filhos e o marido, mas ali estava a sua sogra, Ruth. E quando eu olho para esta palavra, eu imagino Ruth, aquela mulher de fibra, aquela mulher que, independente da circunstância, dos problemas, da adversidade, ela estava lá. Ela não desviou, ela não deixou. Você não vê Ruth fazendo corpo mole para estar ao lado da sua sogra. Você não vê Ruth, tipo assim, fazendo altar de poste ídolo, quem sabe um santinho do lado. Eu vou contigo, mas olha, eu vou pegar e vou levar um santo desse meu. Não, você não vê Ruth fazendo isso. Você vê Ruth tendo definições importantes, tendo aquilo que muitos precisam ter nos dias atuais. Aparentemente parece que está normal, mas na verdade, nos dias atuais, nós estamos em guerra. E essa guerra, nós podemos vencê-la com Cristo. Nós podemos vencê-la fazendo a vontade de Deus, adorando o Senhor. Mas a Bíblia diz
que quando eles chegam lá em Judá, Belém de Judá, e aí tem Boaz. Boaz era o parente remidor, era aquele que remia. E ali ela vai ao campo de Boaz. Boaz procura saber quem era, sabe quem é. E Noemi depois fala com ela: olha, faça tal coisa, porque ele é um parente remidor e ele pode nos remir, te remir. E ali também ia Noemi, porque existia propriedades de Elimeleque. E agora Boaz ele vai diante de um outro remidor, porque era direito do outro remidor remir Ruth. E aí ele fala: olha, se você for resgatar, ou seja, remir Ruth, você vai ter que levar Noemi e todas as terras e suscitar geração para os filhos a Elimeleque. E ali ele fala: não, pode remir tu. E quando eu olho para esta palavra, eu vejo remir, remidor, é a mesma coisa de resgatador, que resgata, aquele que resgatou-nos da servidão, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que está pronto e atento a todo tempo por nós. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, é muito claro: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar vida em resgate de muitos. Ele veio remir, ele veio resgatar. Boaz está representando Cristo ali, que veio resgatar Noemi e Ruth. Boaz, ele tem um simbolismo muito grande aqui na Bíblia Sagrada. E é assim que Jesus fez. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para morrer de morte de cruz. Olha que história importante. E você vai lá em Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Cristo. Quem está lá? Quem está lá na mural da genealogia? Ruth. Ruth, ela está no mural da genealogia. Através de Boaz, Ruth teve um filho. E este filho, se não me falha a memória, é Jessé, que era pai de Davi. Aonde você imagina o que Deus faz? A Ruth Moabita agora faz parte da minha genealogia. Por quê? Porque ela foi fiel. E aquele tempo de Juízes, depois de Juízes vem Ruth, era um tempo que o povo estava se desviando, vivendo uma vida imoral com Cristo, espiritualmente. Então, quando eu vejo isso, eu imagino o nosso Senhor Jesus nos resgatando, nos redimindo de todo o pecado e sendo o nosso remidor, o nosso resgatador. Jesus é o seu resgatador. Jesus é aquele que remiu você, que redimiu você. A redenção, a expiação que vem de Cristo, que todos têm o mesmo significado, que é através de Cristo, que a expiação foi através do teu sangue espargido, o seu sangue derramado na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Deus tem uma palavra para você, Ele é fiel. E esta palavra de Deus para você é que do mesmo jeito que Boaz remiu Ruth, Ele te remia, Ele te resgata. E tem uma palavra para você do mesmo jeito que Ruth foi fiel a Noemi, a Deus de Noemi. Deus quer que você seja fiel, que você sirva a Ele em inteireza de coração. A Bíblia é muito clara em dizer: este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Ele está dizendo para você: eu quero o teu coração por inteiro, eu não quero pedaço não, eu não quero metade não, eu quero ele todo. Por que eu quero ele todo? Porque eu não faço divisão com ninguém. Deus não faz divisão com o inimigo, com o sistema, não faz.
O seu coração ou é dele ou é do inimigo, ou é do adversário da nossa alma. É por isso que ele te resgata. É por isso que ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Eu deixo esta palavra para você, meu amado ouvinte, meu amado irmão. E eu quero orar com você nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, quando eu comecei, ó Pai querido, este vídeo, eu pude ver muitas barreiras, muitas muralhas, ó Deus tremendo, que estavam à frente, ó Pai querido, mas o Senhor não mostra as pessoas. Mas, meu Deus, que o Senhor vai quebrando estas muralhas. O Senhor vai derrubando estas muralhas, ó Pai. Meu Deus, através, ó Pai querido, deste vídeo, que o Senhor possa dar vitória para este homem, para esta mulher, Deus, esta muralha de vício, esta muralha, meu Pai querido, de prostituição, esta muralha, meu Deus, meu Pai soberano, de adultério, esta muralha de mentira, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja quebrada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda ajuda esta, meu Pai, a alcançar a tua vitória. Trabalha em favor deles, ó Pai, é o que eu te peço nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, nesta manhã maravilhosa, em nome de Jesus.